tenho certeza que Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Vamos ler um texto da palavra que está lá em 2 Reis, capítulo 4. Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 4, versículos de 1 a 7, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: Não há mais vasilhas alguma, ou vasilha alguma. Então o azeite parou. E o versículo 7 diz: Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. Olha só, depois da bênção você tem que notificar, irmão. Tem gente, não é que fica calado, não, glorifica o nome de Jesus, não é? Glorifica o nome de Jesus. Então ela veio e fez saber ao homem de Deus e disse, disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém, gente? Vai, pega a tua botija e vem. Pega o teu recipiente e vem. Pega a tua vida e vem. Você vai ver o que Deus vai fazer contigo. Quantos creem nessa palavra que Deus tem algo para liberar sobre a nossa vida, não é? Esses dias, queridos, nós estamos vivendo isso aqui, ó. Porque a gente se depara com uma narrativa bíblica que ela é mais atual do que qualquer outra história, qualquer outro momento. E é engraçado, eu digo engraçado para não dizer muito forte, as coincidências de Deus, que o discipulador desse homem aqui, desse profeta chamado Eliseu, ele fez a mesma coisa com a viúva. Lá em 1 Reis, capítulo 17, nós lemos esses dias atrás, inclusive na igreja, que ele chegou para uma viúva e tinha a mesma linguagem. Eu só tenho aqui um pouquinho de farinha para fazer um bolo e morrer com meu filho. Nós vamos comer, vamos morrer. Quando Elias morre e passa a unção dobrada para Eliseu, aliás, Elias operacionalizou 12 milagres no seu ministério. Eliseu, 24. A unção foi dobrada mesmo. A confirmação está aí. Até depois de morto, jogaram o cadáver nos ossos de Eliseu e o cara levantou e saiu correndo. Isso aqui é unção, irmãos. O cara recebeu a porção dobrada mesmo. Hoje a porção é dada, sem medidas, a vida dos homens e das mulheres. Não existe mais porção dobrada, existe sem medida. Hoje o Espírito é derramado assim abundantemente sobre a tua vida. Mas olha como a coisa se repete na vida, irmãos. O que acontece com o líder também acontece com o seu liderado. O que eu passo, você também passa. Não adianta achar que a minha história é a minha história, a sua história é a sua e tal. Cada um é um ser individual. Mas nós enfrentamos coisas semelhantes. E, aliás, Deus replica isso na vida das pessoas para que elas cresçam e amadureçam. O que Elias experimentou em um nível muito pequeno, agora Eliseu está experimentando em um nível muito maior. E eu digo maior no sentido de que ele operou muitos milagres. Ele chega diante de uma mulher viúva também, que repetiu quase que as mesmas palavras da primeira lá com o seu discipulador: tua serva não tem nada. Isso é o discurso que hoje tem permeado a boca do povo. E irmão, o que você tem para oferecer a Deus? Não tenho nada. De que modo você pode contribuir com essa obra? Não posso, porque é tão pouco. Você já viu que a gente às vezes se engana? Tem gente jogando na loto fácil.
comprando até programa para jogar, para ganhar dinheiro, para poder ajudar alguém ou a igreja. No dia que eu tiver muito, eu ajudo. No dia que eu puder, que eu tiver poder, eu vou fazer. Irmãos, o princípio está errado. Sabe qual é o princípio de Deus para a nossa vida? Ele quer começar a realizar um milagre a partir daquilo que eu tenho e do que eu sou. É o pouquinho que a gente tem mesmo, não é o muito. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém. Diga que está amarrado todo mal, não é? Nem por que eu repreendi, irmã. Só Deus sabe. Esses dias eu estava numa live e liberei uma palavra, e no culto passado uma irmã falou, aquela palavra lá foi eu estava no sofá, caí do sofá e comecei a chorar de joelhos. Foi para mim. Amarrado todo mal em nome de Jesus na sua vida aí. Então aconteceu isso na vida de Eliseu, não é? A gente repete esses discursos sempre. Eu não sei porquê, mas a gente repete. Eu não tenho muito. Eu sou tão pequeno. Eu não tenho, pastor, como ajudar ninguém. Olha, o que eu tenho aqui só dá para mim. E aí a gente impede que Deus multiplique, que Deus traga o milagre na nossa vida. Por quê? Porque nós nos acovardamos do jeito que nós somos e com a palavra que nós temos. A gente passa a ser covarde. Você está entendendo que eu estou falando isso? Nós nos acovardamos. Então a gente encontra uma mulher aqui, sabe de que modo, irmãos? Necessitada, diga comigo, necessitada. A gente encontra uma mulher fragilizada, sim ou não? Fragilizada. A gente encontra uma mulher sem esperança. Está aí uma coisa que o diabo tem arrancado da vida das pessoas, a esperança de continuar crendo em Deus. Arrancado a fé. A primeira coisa que Satanás faz com uma pessoa é arrancar dela a fé, a esperança. Pegou o Covid, a esperança vai embora, o cara, vou morrer. Agora, pronto, acabou, chegou o fim. Aconteceu um problema, aí o cara, não, agora isso podia ter acontecido com todo mundo, menos comigo. Chegou o meu fim, estou passando, agora está. Então a gente encontra uma mulher sem esperança, dizendo, sabe o que, o profeta? O meu marido morreu. Naquela época fazia sentido ela dizer isso. Hoje as mulheres não dizem, mas não, meu amigo. O cara morreu, muitas delas dizem, vai é tarde. É. Por quê? Porque elas estão estudando, trabalhando, arrebentando, fazendo cursinho, correndo, criando os meninos, fazendo comida, cuidando da casa, e tomando a liderança. E elas vão arrebentar a boca do balão. Mas naquela época, 700 anos antes de Jesus, uma mulher sem marido era uma mulher sem esperança, porque elas não tinham estudo e nem podiam estudar, elas não tinham trabalho e nem podiam trabalhar para ganhar dinheiro, eram consideradas segunda, terceira classe, e aí ela chega, até hoje em alguns países, uma mulher trocada por uma cabra. Olha que coisa covarde. Olha como Jesus foi bom com todos nós, restaurando o ministério de vocês na presença dele. Não é? Mas naquela época ela diz, o meu marido morreu. Ela estava dizendo, sabe o quê, queridos? Não era só lidar com a morte, ela estava dizendo, a minha vida daqui por diante está falida, porque eu não tenho esperança. Aquela mulher estava confrontada, os devedores dela chegaram e falaram assim, você não vai pagar minha dívida não? Então seus filhos serão os meus servos. E assim funcionava. Você queria um dinheiro emprestado, o cara emprestava. Se você não pagasse na época, você se tornava escravo daquele que emprestou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então a gente encontra essa realidade na vida daquela mulher. Uma mulher confrontada, uma mulher fragilizada, uma mulher necessitada, uma mulher sem esperança, uma mulher confrontada com a vida, com a situação dela. Não é? Então eram várias as situações que permeava o caminho dela. Irmãos, deixa eu te contar algo. Será que hoje nós estamos vivendo uma época diferente dessa? É a mesma época. Hoje você pode dizer o que você quiser, meu amigo, mas hoje nós nos encontramos confrontados. Eu quero é ver qual o machão e o brabão de hoje sair aí na rua sem máscara. Eu quero é ver. Nós nos encontramos fragilizados, nos sentimos impotentes diante do que vivemos, do que estamos passando,
Nós nos encontramos necessitados. Quantos estão gritando, dizendo, me ajuda, porque nem o que comer eu tenho. Nós nos encontramos muitas vezes, há muitas pessoas sem esperança, sabe? Não só em nosso meio, mas fora dele também, nos hospitais. E o grande problema, sabe o que é? É que a gente ainda continua dizendo, sabe o quê? Quando eu tiver, quando eu puder, quando eu for, quando eu crescer, quando eu conseguir, quando eu melhorar de vida, esse discurso a gente já vem repetindo, agora chegou, piorou ainda. Eu vou ajudar, eu vou fazer, eu vou estar, eu vou lá, eu vou abençoar, irmãos, não acontece assim. O princípio de Deus é assim, ó. Deus sempre começa a partir do que nós temos nas mãos. A minha pergunta para você, sabe por que Deus começa a partir do que nós temos nas mãos? Sabe por quê, irmão? Eu vou te falar aqui, por que Ele começa com aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Porque senão a gente fica essa vida inteira esperando uma unção sensacional vir. Eu sempre vou ficar esperando um profeta manifestado na unção maior profetizar para a minha vida. Nossa, ninguém nunca profetizou na minha vida. Vamos acabar com isso. Sabe por que tem que começar com a gente? Porque senão a gente fica esperando os anjos. No dia que o anjo descer, irmãos, e falar comigo, eu vou tomar tal atitude, eu vou fazer, eu vou não sei o quê, eu serei um cara ungido, uma mulher ungida, não é? Nós buscamos, irmãos, algo que aconteça, e está errado. Eu não tenho que buscar nada do lado de fora que aconteça para depois eu crer. Eu tenho que buscar aqui dentro, porque o milagre já está em mim. O milagre já está em você. O milagre já está nas suas mãos. Quando Deus chega lá para Moisés, no livro de Êxodo, ele fala o que para Moisés? Moisés, está um sufoco grande, o mar na frente. O que o mar representava naquele momento, irmãos? O medo do desconhecido, era o desconhecido. Você já viu alguém sair andando, mergulhando nas águas do mar e tentando atravessar? Não, por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo do desconhecido. O que vai acontecer? Será que um tubarão não pode me pegar? Será que um monstro do lago Ness não pode vir atrás? Será que vai acontecer alguma coisa? A gente tem medo do desconhecido. Mas aí Deus chega para Moisés, para trás está o mundo, e às vezes o faraó lá atrás representa o mundão, que às vezes muitos de nós sentimos saudades também. Tem gente que vive querendo viver com Jesus, mas com saudade da vida lá fora. Caramba, que vida era aquela que eu tinha. Nossa, aquela que era top. Irmão, ou de duas uma, ou eu largo isso aqui e passo a mergulhar até no desconhecido para eu descobrir, isso é fé, para descobrir o que Deus tem para mim, ou eu volto para cá e me arrebento para lá e acabou. A vida é muito simples. Lá no mundo espiritual não tem um muro para eu ficar assim, deixa eu ver se eu fico aqui, se eu fico ali. Não existe isso. Ou é ou não é. Ou Deus faz ou Deus não faz. Não existe isso. Gente morna vai ser vomitada pela boca de Deus. Então a gente tem que... Aí Deus chega nessa circunstância toda, à frente está o medo desconhecido, atrás está o passado que eu poderia me agarrar. Deus chega para Moisés e fala, Moisés, Senhor, o que a gente vai fazer? Ele, meu amigo, não é o que a gente vai fazer, é o que você tem na mão. O que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho na mão, sabe o quê? Uma vara. Eu tenho na mão aqui esse cajado, servia para separar as ovelhas, mas para afugentar lobos. E agora? Pega o cajado, meu amigo, e taca lá na água que ela vai se abrir. Diga ao povo que marche. A gente tem que tomar uma postura, irmãos, é no tempo da escassez, é no tempo da sofreguidão, é no tempo da necessidade, é no tempo que nós nos sentimos fragilizados. É isso que a gente precisa tomar, sabe? Então Deus, meu amigo, Ele sempre vai usar, e esta é a primeira lição, Deus sempre vai usar o que tem na sua vida. Aquela mulher disse, sabe o quê? Eu só tenho uma botijazinha aqui, profeta, com um pouquinho de óleo, só um pouquinho de óleo, mas Deus não estava atrás do monte. Deus não estava atrás de uma provisão, Deus não queria que ela trouxesse lá tudo perfeito, transbordando de óleo. Deus só queria que ela mostrasse o que ela tinha. Irmãos, deixa eu te contar uma coisa.
O primeiro milagre acontece dentro de nós. Você pode dizer amém por isso? Amém. Você quer ver como é verdade isso? Primeiro Samuel, não precisa projetar não, eu só vou falar aqui para eles falarem. 1 Samuel 17:40, Davi quando enfrentou Golias, ele tinha o que nas mãos? Ele tinha o que nas mãos? Uma pedra, 5 pedrinhas e um estilingue. E na verdade a funda é diferente do estilingue porque não tem aquele pauzinho, ele é só a parte de trás. O cara que é treinado com aquilo, ele joga, ele acerta na mosca que está em cima daquele, ele acerta lá no ponto. O que Davi tinha? 5 pedrinhas que ele pegou, mas na verdade o que era dele mesmo era só a funda. Era o que ele tinha na mão, aquela funda, aquele estilingue. Deram espada para o homem, deram roupa de soldado para o homem, deram escudo para o homem, mas ele disse, isso não é meu. Isso não tem nada que ver comigo. Isso não tem nada que ver com o que Deus está me dando. Tem gente que quer que nós sejamos o que nós não somos em Deus, o que Ele não planejou para ser. Quantos estão entendendo? Então uma coisa que todos os homens devem ter, e a palavra de Deus diz é que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Todos devem chegar a esse pleno conhecimento da verdade. Mas nós somos diferentes. Esta casa é diferente, ela tem uma visão completamente diferente da outra que está ali na frente ali. Não tem problema nenhum nisso. Juízes capítulo 7, versículo 16, nós encontramos Gideão, que escolheu um exército de 42 mil homens, depois caiu para 30 e poucos mil, depois ficaram com 300. O que Josué tinha nas mãos, queridos, para vencer? Eu quero ver quem vai acertar, quem está me assistindo aí pode escrever aí também, que os meninos estão acompanhando. O que Josué tinha nas mãos para vencer? Um de cada vez, por favor. Tinha o quê? É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Está vendo? A única coisa que o cara tinha, sabe o que era, irmãos? No dia que foi para vencer a batalha, Deus chegou para ele e fala assim, Gideão, você tem aquela buzina aí na sua mão? Aquela corneta? Tem. Então quando você, era dele. Quando você chegar lá, você pega nas suas mãos e você toca as trombetas. Os cântaros eles arrumaram, mas a trombeta ele tinha que andar. Todo exército, pode tirar, querido. Todo exército faz. Então ele tinha o que na mão? O que Josué tinha nas mãos? Uma corneta. Hoje de manhã eu perguntei, o menino disse assim, um chifre. Claro que isso aqui é um chifre de carneiro, né? É um berrante aqui no Brasil, vamos dizer assim. Mas na verdade é chamado de chofar. Ele tinha uma buzina. Ele tinha uma corneta. A única coisa que ele tinha era aquilo. E ele quando cercou lá por cima, ele simplesmente tocou. Pã! E quando tocou, o exército dos midianitas se levantaram e um foi matando. E daqui a pouco o exército todo morreu. Deixou de existir. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Neemias 2, versículo 1 a 2... mostra a história de um homem chamado Neemias, o livro que falava sobre ele. Sabe o que é que Neemias tinha? Sabe o que é que Neemias tinha nas mãos? Para libertar e reconstruir o muro de Jerusalém, reconstruir um muro em uma cidade que estava debaixo do jugo de um outro império. Sabe o que é que ele tinha na mão? Acho que não tem aqui, nem água botaram para mim, mas tá bom. Não merece mesmo, tá? Eu só careço. Cadê a irmã do Carmo? Deus abençoe a senhora, irmã. Onde a senhora estiver. É a única que não deixava eu morrer de sede. Esse restante aqui, irmão, Deus me defenda. O dia que eu caí aqui com sede, só lembro de mim. Sabe o que Neemias tinha nas mãos? A Bíblia diz que ele era o copeiro do rei. Sabe o que ele carregava nas mãos? Um copo. O senhor quer beber água, rei? Eu quero, está aqui sua aguinha. O senhor quer beber vinho? Quero, está aqui seu vinho. Até que um dia ele chegou novamente com o que nas mãos? O que ele tinha nas mãos, irmão? Um copo. Ele chegou lá, um belo dia na frente do rei, e o rei olhou para ele e falou assim, Neemias, você está triste hoje?
Às vezes vocês estão de máscara, mas eu conheço pelos olhos. Tem alguns aqui que eu dou uma olhada e falo, ih, esse aí está passando uma luta. O olhinho já está pequeno assim já. Né, a irmã que está lá atrás. O que você tem, Neemias? O que você tem? Eu estou triste. Eu estou servindo aqui água para o senhor e bebida, para o senhor se alegrar, mas eu vivo triste. A minha cidade está destruída. O meu povo está quebrado. Como é que é, cara? Sério? A partir de hoje, você vai reconstruir os muros da sua cidade e eu vou dar tudo que você precisar. Ele passou por luta, mas ele foi lá reconstruir os muros. O que Neemias tinha nas mãos? Um copo. Às vezes o cara está trabalhando num setor onde ele tem acesso até o presidente da república e ele está reclamando. Às vezes ele está ganhando o dinheiro dele e ele está reclamando. Deus abençoe. O que Neemias tinha nas mãos? Um copo. Ele era copeiro. Onde você está, meu amigo, você acha que a tua profissão é não. Deus te colocou lá para você ganhar aquelas vidas todas para Jesus. Eu já estive trabalhando em tantos lugares, isolado debaixo de uma tenda, por meses, tirando serviço, mas já estive trabalhando também dentro do palácio da presidência da República. E sempre Deus trazia ao meu coração, por que eu estou aqui? Um cara que é VIP igual eu, vim do interior da Paraíba. Por que Deus está me dando o privilégio e a honra de estar assentado junto com esses grandes homens? Se o nosso regime fosse monárquico, eu estaria sentado do lado do rei. Por que será que Deus colocou você aonde você está, cabeção? É para eu ganhar dinheiro. Isso é consequência, irmão. É para eu ser promovido. Isso é consequência, irmã. Mas Ele te colocou onde você está, sabe para quê? Para tocar vidas que você lá com um copo na mão vai tocar. E vai mudar histórias de pessoas. Eu já tive a oportunidade, hoje eu posso contar que já passou muito sucesso, que envolvia dezenas de milhares de pessoas. E alguém me ligou e disse, olha, o processo está aí, mas está engavetado. Eu falei, estava. Porque eu vou ter acesso a ele hoje à tarde. E eu coloquei assim, fulano, primeiro que foi assinado, já, foi aquele processo. Eu fiquei feliz demais, eu falei, nossa, eu estou entendendo porque que eu estou aqui. Eu estou compreendendo por que eu estou nesse lugar, está dentro desse tribunal. Por que você tem essa empresa que Deus te deu? Para quê e por quê? Porque é um propósito maior. O milagre vai começar a partir daquilo que você tem nas mãos. Neemias tinha um copo, sabe? Elias, o tisbita, como Eliseu, eles carregavam consigo, sabe o quê? Um manto. Eles andavam com um manto. E com aquele manto, sabe o que eles fizeram? Abriram o Mar Vermelho, chegaram diante abriram o Rio Jordão, por vezes. Está lá cheio, largo, tribulação, problema. O profeta Elias chegou e as águas se abriram. O que é que ele tinha na mão? Um manto. Livro de Atos, capítulo 9, quando a gente leu aqui sobre Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Quando acaba a história de Enéas, começa uma história de uma irmã chamada Dorcas. E ela morreu e foi ressuscitada. Mas sabe como ela é lembrada na Bíblia? Aquela que tinha na mão, sabe o quê? Uma agulha. Chegaram para o apóstolo Pedro e disseram assim, você lembra da irmã Dorcas? Lembro. Ela, aquela que fazia as túnicas para a gente vestir, fazia a nossa roupa, era aquela que tinha uma agulha, aquela mulher costurava como nunca. Ela morreu, Pedro. E o apóstolo Pedro foi lá e orou por ela e ela ressuscitou. Atos capítulo 9, versículo 36 em diante. Mas o que ela tinha na mão, irmãos, para que ela fosse ressuscitada? O quê? Uma agulha. Às vezes, Deus quer ressuscitar na tua vida o que está morrendo, mas Ele quer que você coloque, faça, irmão, o que precisa ser feito. Não se acovarde, às vezes você pode desprezar. Eu sou apenas uma costureira. Eu sou apenas um alfaiate. Eu sou apenas um fazedor de tenda. Mas você não sabe que por trás da agulha está a ressurreição.
João capítulo 6, versículo 9. Jesus, na hora que está lá com a multidão, e o povo começou a sentir fome, passar necessidade, Jesus recorreu a um jovenzinho que estava lá, e aquele jovenzinho tinha, sabe o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E foi com aquilo que era dele que Jesus fez o milagre da multiplicação e alimentou mais de 6.000 homens, fora mulheres e crianças. Deixa eu te contar uma coisa aqui, se você ainda não percebeu. O milagre não acontece com o que os outros vão fazer por você. O milagre acontece a partir de você, em nome de Jesus. Milagre acontece a partir de você. O milagre não acontece a partir dos outros, acontece a partir de você. A minha pergunta para você hoje, sabe o que é? Cadê a tua botija? Aquela mulher, ela tinha apenas uma botijinha. Olha só. Talvez até semelhante a essa, de barro também. Ou de cerâmica, não sei. Mas ela tinha uma botija. Sabe o que é a representação da botija? A nossa vida. Botija não fala, não tem expressão, não tem nada. É a nossa vida. Mas o que está dentro dela, que era o óleo, é a representatividade do Espírito Santo. Deus quer te encher, botija. Deus quer encher a tua vida. Deus quer operar o milagre na tua casa, na tua família. O problema não está nas pessoas, está em você. As mudanças não começam com as pessoas, começam contigo. Por isso que Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele nunca disse, eu e a casa dos outros, ou a casa dos outros e eles. Não, ele disse, eu! Sou eu! E a minha casa serviremos ao Senhor. Se você não se levantar, mulher de Deus, como uma mulher profética na tua casa, a tua casa nunca servirá ao Senhor. Se você não se levantar, homem profético na tua casa, e com uma postura forte, o milagre nunca se estabelecerá no teu lar, porque a coisa não acontece com os outros, não é dos outros para mim, é de mim para aquelas que estão ao meu redor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então Deus pergunta para você o que você tem nas suas mãos. Está passando por crise? O que você tem para oferecer? A Covid-19 chegou lá? O que você tem colocado como disposição a Deus, irmão, para que o milagre aconteça? Nada, só o medo, só o pavor. Não tem milagre. Estou fazendo ato profético direto aqui, ó. Pega o lenço, pega o manto, ora, libera, fala, diz, profetiza. Porque sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu já entendi que é só Jesus, 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 é só Jesus. O milagre também acontece quando eu me disponho, né, irmãos, a ajudar, quando eu me disponho a colocar diante de Deus aquilo que precisa, quando eu me disponho a servir, quando eu me disponho a acreditar. Agora, uma coisa que aconteceu e eu quero caminhar para o fim, é o seguinte: quando o profeta mandou essa mulher pegar vasilhas para encher, ele disse algo que é fundamental para você, presta atenção, ele disse algo que é fundamental para você e para mim. Ele chega para a mulher e diz assim, olha, vai, pega vasilhas vazias, não é assim? Pega vasilhas vazias, não foi isso que ele disse? Entra para a tua casa e fecha a porta. Nem o profeta ficou lá dentro. Nós estamos em tempo de fechar a porta, sim ou não? Estamos. Por diversas razões. Mas nesse caso aqui, por que o profeta diz, vai lá, coloca as vasilhas vazias lá dentro e fecha a porta? Sabe primeiro por quê? Porque, meu amigo, se ela tivesse deixado a porta aberta, com o azeite multiplicando, a primeira pessoa, os primeiros grupos de pessoas que iriam aparecer lá, seriam os invejosos. Como é que isso está acontecendo na tua casa? Multiplicação do azeite. Eu também quero que aconteça. É lá em casa eu quero. Não, eu quero. Você desejar coisa boa para a sua vida não é pecado, não. Se eu chegar aqui na igreja, ou qualquer um dos irmãos chegar com uma BMW nova, eu falo, nossa, eu queria uma BMW dessa. Eu não tenho condição, glória a Deus, que, né, de irmão prospere aí, que eu não estou tendo condição de botar. Olha lá, um já recebeu, amém. Eu posso até querer coisa boa para a minha vida, sim ou não? Mas o problema do invejoso é porque ele não se satisfaz com o não que ele já tem. Ele também não quer ver que o outro tenha. Tomara que bata. Essa BMW tem seguro? Não, tem não. Eu vou fazer. Tomara que capote hoje mesmo.
Não, que ele não morra não, Senhor, tem misericórdia, ele não morra não. Mas por que só ele com essa BMW? E por que eu também? Eu estou aqui, e por que? Aí começa, se a porta tivesse aberta. O primeiro grupo de pessoas que chega lá eram os invejosos, porque com o pacote da prosperidade vem o pacote da inveja. Sabe por que a negada se levantava e a brancada também se levantava contra Moisés? Salmista Davi diz, sabe o quê? Porque eles invejavam Moisés. Está lá escrito. Você está cansado de ler comigo lá nos Salmos? Sabe por que se levantaram contra Jesus e o ministério dele? Porque invejavam. Atos capítulo 8, 9 e 10. O ministério de Jesus na vida dos apóstolos. O primeiro grupo de pessoas, meu amigo, que você tem que correr deles e fechar a porta na cara, chama-se invejoso. Isso é a desgraça do século. Mas o segundo grupo de pessoas que estariam lá, se ela não fechasse a porta, eram os curiosos. Já viu o curioso como é que é? É ou não é? A Bíblia diz, não. O curioso, ele chega, aí ele ia ver lá as vasilhas tudo Gustavo, cheia de azeite. Acontecendo um milagre, pastora, o mover profético. Aí o curioso chega. Ele não inveja nada. Mas ele diz assim, eu acho que não precisava desse tanto de vasilha aqui, não. Para que esse tanto de vasilha, essa mulher está ficando doida. O curioso, ele está por aí, daqui a pouco ele... Aí esse negócio de ficar fazendo ato profético com lencinho, não precisa disso, só precisa orar. Esse negócio de, começou os cultos presenciais de ir para a igreja, não precisa disso, hoje eu tenho internet, eu fico aqui mesmo. O curioso, meu amigo, ele vai lá, e ele já sai de lá com uma palavra crítica. Não precisava ter casado com esse cara, doido para casar com o marido da outra. Não precisava ter casado com essa mulher, não precisava ter comprado esse tênis, não precisava ter pintado essa casa nesse período, gastando dinheiro com nesse momento. Fecha a porta na cara de curioso. Ei, o que você quer? Não, eu só vim olhar aqui. Olhar abaixo da égua. Que não, minha casa não. Fecha a porta, mulher. O milagre está aqui e está multiplicando. Me perdoe as palavras. Mas a verdade é essa. A verdade é essa. Tem que falar logo a verdade. E o terceiro grupo de pessoas, sabe qual eram? Os religiosos. Principalmente aqueles que vivem dizendo, Deus me disse. Deus me falou. Deus está comigo. Deus não está com ele. Deus seria o terceiro grupo de pessoas. Você está em qual igreja, irmão? Na Nova Aliança. Nova Aliança? Vem para cá, aqui é melhor. Bicho religioso, desgraçado, que vai para o inferno sem nem abrir os olhos. É o tal do religioso. Não sei, por isso que eu não sou religioso, eu não tenho religião. Qual é a sua religião? Jesus. Mas você congrega onde? Na Nova Aliança, com meus irmãos, que eu tenho que estar na igreja. A igreja é a arca. João Crisóstomo já dizia isso. A igreja é a arca. E eu preciso estar dentro dela. Quem sai dela? A condenação vem. Isso é natural, está lá. Lê lá em Gênesis. Fecha a porta. E o último ponto. Por que nós precisamos fechar a porta? Sabe? Fala assim comigo, por que fechar a porta, pastor? Fala para mim. Pergunta. Sabe por que fechar a porta? Porque Jesus falou também, sabe assim, quem quer se encontrar comigo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto te ouvirá. Quem quer ter intimidade com Jesus, diga amém! Então, meu amigo, aprenda a entrar no quarto, fechar a porta, para estar com Jesus. Ontem eu estava ouvindo a conferência, eu achei muito fantástico, onde Jesus Cop disse lá assim, algo que mexeu comigo. Ele disse, sabe o quê? Hoje, nós gostamos da musiquinha de Jesus, hoje nós lemos os livrinhos de Jesus, hoje a gente fala com as pessoas de Jesus, hoje a gente quer a bênção de Jesus, mas pouca gente quer estar com Jesus. Sabe o que é estar com Jesus? É você simplesmente estar com Ele por estar.
Aí tem gente que fala assim, a partir de hoje eu vou começar uma campanha de oração todas as noites. Não tem problema não, pode orar, e crente tem que orar mesmo. Isso é disciplina bíblica, espiritual. Aí o cara começa, pastor Arnaldo, na primeira noite. Sai daqui da minha casa, Covid-19, Satanás, e sai em nome de Jesus, meu pai. Segunda noite, Senhor, que a tua presença venha, que tal? Terceira noite, olha, Senhor, eu quero que o Senhor traga o pão de cada dia, eu estou precisando do dinheiro, eu quero que o Senhor veja a minha vida. Quarta noite, Senhor, veja aí como é que faz as coisas, e tal, não sei o quê. Não parece que está me ouvindo mesmo? Não estou tendo resposta de nada. Por quê? Porque ele só quer a bênção de Jesus. Ele só quer ouvir de Jesus. Ele só quer que Jesus traga alguma coisa para ele, mas ele não quer estar com Jesus. Às vezes, lá em casa, eu faço, ele disse aquilo e eu achei fantástico. Às vezes, lá em casa, estou casado com essa mulher aqui há 26 anos. Às vezes a gente sai, não fala nada um para o outro. Ou às vezes a gente está deitado, passa uns negócios lá, mas às vezes a gente está deitado, só fica um do lado do outro deitado. Passa tempo. Aí depois um dorme, o outro dorme. Acorda, o outro acorda. Não, pastor, você está equivocado. Não sei, não se engane não. Toma café, não precisa falar nada um com o outro. Está aqui o café. Toma um café, tapioquinha, leitinho mexido, 32 vezes para um lado, para o outro. Não sei por que vocês estão rindo, eu não sei. Às vezes a gente acha que para estar com Jesus eu tenho que estar conversando com Jesus. Michael Murdock disse que ele ficou rico, sabe como? Entrava para o quarto dele, ficava 1, 2, 3, 4 horas adorando a Jesus. E só pelo prazer de estar na sua presença. Quando a gente ama, a gente fica um com o outro sem precisar conversar. Só pelo prazer de estar na presença ali um com o outro. Quantos estão entendendo? Só pela alegria de estar um com o outro. Quando você ama Jesus e gosta de estar com Deus, você fica na presença dele só pelo prazer de estar com ele. Você não precisa nada de Jesus, você não precisa estar falando com Jesus, você não precisa estar gritando, você só precisa amar a estar na sua presença. Sabe, queridos, como é que uma vida quebrada, desfalecida, arrebentada, não é, vai se estabelecer de verdade? Quando nós amarmos a presença dele. Michael Murdock disse que ele ficava às vezes 4 horas, e um dia uma voz veio ao coração dele e disse, olha, faz isso, e ele fez. E aí, ele lançou um livro e ficou rico, porque Deus falou com ele, naquele meio daquela presença gostosa. O milagre vem, irmãos, com aquilo que nós estamos oferecendo a Deus. Eu quero estar, Senhor, eu não tenho, posso até dizer, não tenho nada, mas eu quero me colocar aqui diante da tua presença. Sabe, o que você tem oferecido? Diz que tinham 2 homens doentes no hospital, e eu quero encerrar aqui. Um do lado da parede e outro do lado do corredor. Aquele do lado da parede, ele tinha acesso a uma janela. E todos os dias, ele levantava-se, pegava na janela assim, olhava e dizia, nossa, que coisa linda, que sol maravilhoso. Olha que aves maravilhosas, olha que árvores lindas. Os pássaros voando. Nossa, essa grama é top demais. Quando eu sair daqui, eu vou para lá. E todo dia ele fazia isso. Até que um dia ele amanheceu morto. E o amigo dele, sem poder locomover-se, ficava ansioso, desesperado, querendo ver também, mas não podia. E aí ele falava, o que você está vendo? Ele, nossa, hoje o dia está lindo. Cara, você não sabe. Que coisa maravilhosa. Está gostoso demais. Eu posso sentir a brisa no meu rosto. Sabe? E um dia ele amanheceu morto. Aí o colega dele, quando foram limpar o quarto, pegaram aquele que estava do lado do corredor e colocaram do lado da parede. A primeira coisa que ele pensou foi o quê? Eu vou olhar a janela. E aí ele foi se arrastando e tal, e subiu, pegou, quando ele olhou, tinha um prédio construído do outro lado, um paredão enorme assim, ó.
As coisas, irmãos, estão dentro de cada um de nós. O que você tem a oferecer a Deus? Às vezes sua vida pode estar sendo uma pedreira, mas como você enxergá-la que são elas. Às vezes você pode estar até dizendo assim, realmente a coisa está difícil, está frágil, a coisa está arrebentada aqui para o meu lado. Mas o que você tem para entregar a Deus hoje à noite? A pergunta é essa para você. Eu queria orar com você. Eu quero orar com você. Queria que você se preparasse para também ofertar e dizimar quem vai fazê-lo, quem pode, quem quer, quem entende isso. Mas eu quero que em nome de Jesus, antes de qualquer coisa, eu quero que você reflita sobre a tua vida. Eu quero que você reflita sobre a tua existência. O que você tem para entregar a Deus hoje à noite? De repente a sua vida que está afastada. O que você tem para entregar a Deus? Se você quiser reconciliar com Ele, levanta a tua mão onde você está. Nós queremos orar por você. Você que está me ouvindo aí pela internet, você pode dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus agora. O que você tem para entregar para Deus? Aquela mulher disse, eu tenho uma botija com um azeite. Bem pouquinho, mas ela tinha a botija com azeite. E você tem o quê? Se puder ficar de pé agora, pode ficar. Obrigado. Alguns já ficaram. Obrigado. O que você tem para entregar a Deus? Fecha teus olhos, onde você está? Eu quero orar com você esta noite. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, pega a tua botija e vem. Eu quero encher de azeite, eu quero derramar do meu espírito. Você pode estar se sentindo vazio, fraco, quebrado, arrebentado. Deus está dizendo para você, toma a tua botija e vem. Toma a tua vida e vem. De repente você tem para entregar a vida dos seus filhos esta noite, que nem na igreja estão vindo mais. De repente você tem para entregar sua oferta, seu dízimo. De repente você tem para entregar sua boa vontade, de dizer, eu quero fazer mais, eu estou tão fragilizado. Quero entregar minhas fraquezas. Ana, ela entregava todos os dias lá, todo momento naquele templo, no pé do altar, ela entregava a sua angústia por não ser mãe. O que você tem para entregar esta noite? Deus quer começar a fazer um milagre, Ele quer derramar o milagre a partir daquilo que você oferecer a Ele. Ofereça o que for preciso e possível, e Ele vai realizar o milagre esta noite em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Você pode abrir sua mão onde você está? O Deus do impossível transformando o coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Se eu creio em ti, ó Espírito da verdade, que visita os corações, que visita a alma e a vida dos teus filhos e filhas. se eu creio em ti, Ó Deus eterno, se eu creio santo e maravilhoso, Deus do sobrenatural, que estabelece homens e que tira homens. Ó Deus que conduz o universo, se eu creio em ti, nós cremos essa noite que tudo está nas tuas mãos. Nós cremos que tudo que vivenciamos nesse tempo se eu creio está em tuas mãos. Nós cremos no teu milagre. Nós cremos na tua provisão.
Nós cremos na tua cura. Nós cremos. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que erguemos as nossas mãos aos céus. É por isso que abrimos o nosso coração. É por isso que nos devotamos a Ti, que mergulhamos em Ti. É por isso que nós cremos de verdade. Nós percebemos, Espírito Santo, que o tempo hoje é de chamamento, mesmo no meio da crise, mesmo no meio das fragilidades. O Senhor tem nos chamado à Tua presença. O Senhor tem nos chamado a andar mais forte contigo. O Senhor tem nos chamado a nos envolvermos, nos comprometermos com a Tua presença em santidade. O Senhor tem nos chamado a oferecer aquilo que há em nós. Nós colocamos aqui o nosso coração, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos as nossas almas, nós colocamos o que nós somos, o que temos, as nossas finanças, nós colocamos a nossa roupa, a nossa família, nós colocamos tudo. Faça o que o Senhor quiser. Faça o teu milagre, Senhor. Multiplica, Senhor, esse azeite. Multiplica, Senhor.